Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com a nossa amiga, engenheira civil Isabela Bernardes, secretária de Obras e Infraestrutura de Areal, Ariel. né? O Isso. município de Areal, De né? município de Areal. Ela vai contar um pouquinho lá do município, como é que está hoje, enfim, vai ser um papo bem bacana, bem suave. E acho que no final você vai gostar muito desse papo, tá? Mas antes disso, o Marcão, ele vai Como sempre, apresentar os nossos apoiadores de uma forma rápida é e vai coisa te difícil. agradecer pela Coisa presença. difícil, né? Coisa difícil, né? Bom, primeiro eu queria agradecer você, Isabelle. Isabelle é indicada pela Teneuza. Ah, é? Teneuza é a Querida amiga Teneuza. pessoal dela. E lá na Semana de Engenharia em Serra, né, Vitória, ela me apresentou Ah, você estava lá Tava. na Soia? essa Isso. linda engenheira e secretária de Obras e Pô, bacana. Infraestrutura e Meio Ambiente Saneamento. e Saneamento do município de Areal. Eu liguei, falei com ela, peguei o telefone, depois liguei para ela se colocou à Pô, disposição. bacana. Uma pessoa ocupada, entendeu? Imagino. Porque eu ligo para ela e ela às vezes não pode me atender, porque o município de Areal é um município que cresce muito e deve ser muito E exigido. você lá. não para de ligar. E eu não paro de ligar, você sabe que eu ligo toda hora. E aí, a Isabela, eu queria te agradecer pela sua generosa acolhida ao meu pedido e vir aqui e participar desse podcast. É Eu uma que honra, agradeço. é uma honra pra gente. É uma honra tá? para gente. Pra mim que Sabe? é. E principalmente dar uma lançada nesse município de Areal, que é um município que tem uma potência muito grande, Sim. que vem potencializando as coisas na área de agricultura, na área de imobiliária, mas isso a gente conversa. É. Inclusive tinha um restaurante que tinha um filé muito bom lá na praça, assim, que eu ia lá comer. O filé. Ainda tem. Ainda tem. Fica o convite para voltar. Ah, Antes de você fazer a apresentação, queria agradecer a Isso. vocês pelo convite, dizer que eu admiro, acompanho o trabalho aqui do Papo de Engenharia e é uma honra para mim poder estar aqui, contar a trajetória, um pouco do nosso trabalho lá no município. Dentre tantas personalidades que têm passado por aqui, eu sempre me motiva, eu acompanho, né, os podcasts, então agradecer de coração. E você se Muito une a obrigada. esses caras. De fato, tem passado aqui grandes É. figuras, e você se une também com uma grande figura do interior do estado e vem representando. Já teve gente de Três Rios, de Cordeiro, de Nova Friburgo. de Campos, Sim. eu estou tentando me lembrar do Jorge Não, Matos, né, de Resende. Resende. Vem várias pessoas aqui, vem você também contribui nosso objetivo de dar uma forçada na engenharia carioca e fluminense. Vamos lá, Luiz, aqui, o papo de engenharia, proposta do meu amigo Barata, esse papo de engenharia, ficou legal, agora a gente já tem cartão e a gente está pensando em umas outras coisas aí. O nosso apoiador primeiro é a ABRAIP. A ABRAIP é a Associação Brasileira das Empresas de Inspeção Predial de Gás. Né? É do nosso amigo Jorge Omar. Quem quiser fazer inspeção predial de gás, que está bombando, então a pessoa entra lá na ABRAIP, tem lá uma lista de empresas e escolhe qual é a empresa que tem, ou liga para o Jorge Omar e conversa com o Jorge Omar. Tem a Contec Engenharia Consultoria de Elevadores, que é do meu amigo Luiz Barata. Ele é o perito na área de elevadores, ar-condicionado, escada rolante, perícia, auto-vistoria predial e várias coisas que o Barata realiza, né? A Contec Engenharia aí, que é uma das nossos apoiadores. Vai passar aí? Que o patrocinador, a ABRAIP de novo, quem quiser pega ali da ABRAIP. A IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, não sei se você conhece, do meu amigo Conheço. Paulo Dias, um dos maiores engenheiros na área de engenharia de custo. O Barata acho que é da América Latina, né? Ele agora está preparando um evento aqui no Rio de Janeiro, que seria mês de dezembro, mas parece que foi transferido por problemas de ordem técnica e de organização, e a BMEC. Nós estamos agora forçando em cima, nós somos engenheiro mecânico, eu e Barata, e estamos dando um upgrade na Associação Brasileira de Engenharia Mecânica. Então, Que não é só mecânica, é engenharia de produção, naval, aeronáutica. Então a gente precisa fortalecer uma área que ficou para trás, né? A civil já está muito consolidada, a elétrica também. E a os mecânica agrônomos são bem Organizados, organizados, né? e a gente está tentando organizar em cima da BMEC. O presidente é o André,
lá de Itaperuna, e o vice-presidente é o Barata. Eu sou diretor de eventos, uma coisa assim. Nós vamos até fazer um festa. congresso aí, qualquer hora. Ano hora que vem. dessa, um congresso E você ano está que vem. convidada já. Um congresso- Obrigada, um estarei congresso presente. Se um possível, congresso- para poder até palestrar um É, pouco congresso dessa é- junção da civil com a mecânica, né? A importância. Eu acho que isso é Sim. legal. Legal. A gente, inclusive, está fazendo a reforma do nosso hospital, é um caso curioso. E no edital eu exigi o acervo técnico de engenheiro mecânico, né? A comprovação da capacidade técnica, porque a gente tem elevadores, tem os gases medicinais, ar-condicionado, diversas matérias ali que ultrapassam a capacidade do engenheiro civil. E uma das empresas de engenharia civil, assim, muito me surpreendeu, questionou, impugnou o edital dizendo que eu estava extrapolando ali nas exigências. Falei, não. Não é cabível, o engenheiro civil não tem essa competência, né? E ele Essa deveria, habilidade- inclusive, saber disso. Essa habilitação é de engenheiro mecânico. É. Ar-condicionado, elevadores. Elevadores, o que Exatamente. tiver na parte mecânica, a civil pode subcontratar ou tá no edital para que a empresa mecânica, né, quem tiver Exatamente. essa expertise, para poder colaborar. Porque a civil sozinha, mas isso aí já vem de longa data, a gente já está lutando muito com isso, dizendo que pode tudo, não pode. Então, temos que dividir mecânica, elétrica, civil, Sim. segurança do trabalho, enfim. E respeitar, né? Cada Respeitar. profissional tem sua atribuição, não é à Exatamente toa, isso. Bom, né? e a nossos patrocinadores é essa, eu queria agradecer a você. Começamos o nosso papo de engenharia Muito com a prazer. engenheira Isabela. Novamente, muito obrigado pela presença. Eu faço uma perguntinha muito básica. Você é muito nova, você vai lembrar. Por que você optou a carreira de engenharia civil? O que te fez motivar? Se tem pai, mãe? Se você queria Não, pai e ter... mãe ela tem. Seu pai e não, mãe não, engenheiro. engenheiros não. Pai e mãe engenheiro. Entendi. Bom, foi um pouco assim, por acaso. Eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que. Você começou onde? Lá em Areal mesmo? Você Na- nasceu em Areal e começou em Areal? Eu nasci em Vassouras. A Vassoura? Vale do Café, mas por mero acaso do destino, na época os pais estavam trabalhando e morando lá, mas a família é ali toda da região de Areal. E outro município que cresce muito, né? Vassouras Vassouras. também, Café, né? O Vale do universidade, Café. a Universidade de Medicina é muito Sim. forte. Tem uma Universidade de Engenharia lá também. E voltei para Areal ainda com pequenininha, bebezinha. Cresci tua família, mesmo, a de família novo, é de Areal. A A gente... família tem engenheiro ou não? Não tem. engenheiro. E assim, de uma certa forma, o meu avô paterno, ele era construtor. Naquela época tinha até registro no CREA, não era engenheiro, não estudou para A empresa isso, dele né? tinha. Tinha empresa. E ele fez obra Brasil afora, mas eu não convivi com ele. Mas acho que de alguma forma isso veio um pouco no sangue, né? Tá no DNA da Isabela. E aí, na época ali de fazer vestibular, eu e a minha geração de primos, nós fomos os primeiros da família. Eu sou tipo porque a família é grande. A família, mais ou menos, não é muito não, mas Você tem irmãos? Tenho um irmão, Um irmão. que inclusive é o prefeito hoje lá do município. É o prefeito, qual é o nome dele? Gutinho Bernardes. Um abraço lá pro Eu tô prefeito nesse Gutinho. desafio aí Um abraço. por conta da família, Aí você né? é irmã dele. Sou irmã dele. Interessante, né, rapaz? Eu Boa. tô lá no desafio por conta Desafio. dele, ele que me puxou pra... Não, e o apoio total, né? Tem que ser, né? Full Família. time, né? E vamos visitá-lo. Por Vamos favor, lá, fica vamos aqui já lá. o convite para Com vocês. A certeza, gente vai vamos falar lá. um pouquinho mais de Areal daqui a Isso. pouco, né? Bom, Mas aí você... aí retomando, aí na época de fazer vestibular ali, a minha família, né, os meus primos era a primeira geração, a gente não sabia muito bem o que fazer. Você estudou mesmo ali o fundamental e o médio? sim. Você estudou ali mesmo, Areal? Foi pra Estudei em Petrópolis? Petrópolis, né? Petrópolis. Muita gente saía perto, de Areal né? para estudar, trabalhar. E eu sempre gostei muito de matemática, química, física, exatas. E aí, por eliminação, eu não podia ver sangue, eu não posso até hoje, saúde não era uma opção. E aí, conversando, a minha mãe vendia motos na praça da cidade, um dia com um cliente dela, um amigo, que era engenheiro, e ele falou, faz engenharia. Aí plantou a sementinha na minha cabeça, né? Eu falei, bom, vou ver isso. E aí depois, quando eu estava decidindo qual engenharia fazer, porque a gente tem o ciclo básico, eu entrei, me matriculei como Qual engenharia de universidade você petróleo. foi? A de De Petrópolis mesmo? Petrópolis, o A de- CP, da PUC, é o o CP. CP. O Não, CP. é pela UCP. Pela Um UCP. abraço, professor. Do nosso Alexandre amigo Merentieri. Alexandre Semeretieri, que Sim, ele é um grande grande professor. Foi lá. meu professor. Foi, Eu, né? inclusive, reencontrei ele no evento do CREA aqui. Fui lá dar um abraço Ele é um grande nele. professor. É, Eu Ano gosto passado muito. eu fui lá, a pedido dele, de falar um pouquinho de perícia e inspeção predial. Lá na bacana. Grande UCP. figura. E Mas tá- diga. e tava cheio. Tem 10 anos que eu formei, pode não parecer, mas eu já tenho alguma idade. Alguma então, bagagem já. E aí eu Aí você formou lá na Fui UCP?
Aí eu entrei como petróleo, no meio do caminho, eu falei, cara, petróleo tá um pouco longe, eu sou daqui do interior e eu gosto, Esse né? pra Macaé ou... Macaé. E eu gosto E talvez da numa vida... plataforma dessa, 15x15. Da vida no interior, ainda no ciclo básico ali no 4º período, conversei com uma arquiteta da cidade, Lúcia Maria, inclusive queria mandar um beijo para ela, que é uma querida, que é quase uma engenheira, sabe? Aquela arquiteta de antigamente que toca a obra mesmo. E ela me deu ali uma luz, me explicou como é a dinâmica de trabalho, conversou bastante comigo, e aí eu decidi mudar, fui para civil, já logo consegui um estágio na cidade mesmo, em Areal. Qual a empresa, hein? Chamava Combrisa, é Tá uma empresa ainda. local, Tá é da região agora de Três Rios, Três Paraíba Rios. do Sul. Combrisa? Tava fazendo um conheço. condomínio Minha Casa Minha Vida. Eu conheço uma grande lá que é do pessoal do Grupo Mil. Ah, sim, a Construmil. Construmil. Conheço também, mas não trabalhei com o arquiteto eles. era muito meu amigo, agora eu não lembro o nome dele. E aí comecei a fazer estágio lá voluntário e segui, né? Depois fui contratada e nunca mais saí. Aí era Você na ficou obra contratada mesmo, como engenheira? como estagiária, né? Em obra mesmo? Em obras, no 4º período da faculdade, assim Qual que eu mudei a primeira obra que você civil, tocou, Isabela? foi essa lá, Minha Casa, Minha era um Vida. conjunto Minha Casa Minha foi sobre Vida. Escultura, você falou? Foi, isso. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa onde? Minha Em Vida, Areal. em Areal. Em O Areal. que Primeiro você conjunto achou da habitacional. obra? Você O que gostou? você achou? Gostei muito. É. Aí eu fiquei um ano lá, pé no canteiro mesmo, assim, obra mesmo. De lá eu nunca mais parei. Fui de uma quantos apartamentos construtora tem, para você outra. lembra? Lá era pequeno. A parte que eu trabalhei era um conjunto de casas geminadas. Era de casas. Eram 4 casas, né? 2 embaixo, 2 em cima, acessos independentes. E aí, quando eles começaram a fazer os prédios, eram 4 prédios de 4 andares, eu fui trabalhar em Petrópolis. Aí em Petrópolis. Não, aí eu já fui para outras construtoras. Em Petrópolis eu trabalhei na Solidum, que também é bem reconhecida lá na região. Na Ingeprat, do Luiz Fernando. Ingeprat, conheço o Luiz Fernando. Foi Trabalhei meu com chefe. ele fazendo estação de tratamento de água. Trabalhei 2 coisas. Estação de tratamento de água aqui em Saracuruna. Em Primavera. Tem uma estação de tratamento de água lá. Comecei a fazer com ele. E depois fui fazer esse do prefeito de saúde, a Clínica da Família. Clínica da Fizemos Família. 35 clínicas da família. E alguns colégios de escola que eles chamam de infantis. Não, para creche. Mas diga, Isabela. Eu me formei com o Luiz Fernando. Ele tá Entrei lá como ainda? estagiária, ele tá lá firme e Ingeprat forte. e Ingetec. E você nunca pensou em abrir uma empresa para você, não? Não. Ainda não. Sempre... Não. Mas nunca quis. Não, nunca pensei em empreender. Da parte privada ali, eu fiquei com o Luiz Fernando até 2 anos depois de formada. Aqui na rua do Senador Dantas, que era a empresa dele. Ainda está aqui na Senador Dantas? Não conheço aqui, só a sede de Petrópolis. Eu trabalhei com ele e Aqui. a EGTEC era aqui na Senador Dantas. A EGPRAT e a EGTEC eram as 2 dele. E eu fui para Niterói, toquei uma obra com ele em Niterói. Aí recebi um convite para ir para o INEA e fui para o público e nunca mais larguei o público. Eu trabalhei no INEA. Eu confundo comigo, né? Eu trabalhei na FEMA, 35 anos. Trabalhei no INEA 4 anos. Eu trabalhava lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis, na região. Eu trabalhei em Petrópolis, na regional de Petrópolis. Mas durante 12 anos. Eu fiquei só 4. Aí o Gutinho ganhou para prefeito e me puxou para trabalhar com ele no município. Então foi essa a trajetória. E o Luiz Fernando hoje, como é que a vida, né, vai girando? Faz obra para a prefeitura. Hoje ele e você é chefe do Luiz Fernando. Não chegamos... Você é chefe do Luiz Fernando. Coisa, viu? Não chegamos nesse ponto hoje porque... você pode pegar ele pelo O Luiz só faz obra muito grande, muito né? Grande, a cidade ainda não está à altura, mas ele está levando, ele comprou uma fazenda, a gente já até lançou. Lá em Areal? Locanda, ele vai fazer uma fazenda locanda em Areal. Que ele já tem o Locanda Della Mimosa. Ali, não, em frente a esse bairro Julioca, na entrada da cidade. Lá da entrada. Logo na entrada. Ele estava 3 anos já namorando uma área com esse boom que está acontecendo. O Luiz Fernando sempre muito visionário, né? Já investe muito em Petrópolis. Tem o Locanda Della Mimosa, tem a Fazenda Centro Histórico, vários restaurantes, hotel de alto padrão. Isso, né? E agora está levando a marca para boa. Areal também. Trabalhei com ele de 2008 a 2012, talvez 4 anos. Convida ele para vir aqui um dia. Vou até convidá-lo mesmo, até ligar para ele. É um construtor de mão cheia. Tem pessoas boas aqui para falar disso, ele tem uma visão, ele é um visionário do projeto de engenharia, ele fica procurando alguma coisa para fazer. Aprendi muito com ele. E o meu irmão hoje, o prefeito, brinca, né? Fala que ele foi tão visionário que ele me contratou lá atrás para ser estagiário, porque aí hoje ele tem a estagiária dentro da prefeitura para aprovar o projeto dele rápido, ou o contrário, né? Para fiscalizar ele demais, né? Aí, vamos ver, né? Eu já conheço o teu concorrente de aqui, cuidado comigo. Mas, Isabela, assim, eu posso chamar de Isabela, claro. Né? Isabela, essa coisa primeira coisa que você... Tem umas coisas que a gente precisa começar a conversar. É assim, você
Uma mulher? Você é casada? Não, Ainda não. Como é que foi? Como é que tem sido a tua trajetória como mulher na área de engenharia, que é uma área feita para homem? Trabalhar em obra, pisar na lama, trabalhar com peão, trabalhar com o mestre de obra. Como é que é? Como é que foi essa tua experiência? Não, na faculdade, eu acho que tem mais mulheres hoje já na tua buscando. Já tinha mais mulher? um pouco mais. Não, mais do que homem não, né? Mas Não, já... porque na minha época tinha só 4 mulheres. Na minha não tinha Na nenhuma. tua só tinha uma. Na minha? Uma só. Na minha não tinha nenhuma. A Teneuza... Não, eu fui engenheiro mecânico, não tinha mulher nenhuma. Se tivesse, a gente botava pra fora. Vai ser machista, assim, preconceituoso. E hoje não, hoje tá mais ou menos igual. Porque as mulheres daquela época, a engenharia mecânica hoje é difícil, mas hoje cresceu muito. Cresceu muito. Mas não tinha muita mulher, não. Mas como é que foi essa tua trajetória? Assim, para tocar a obra mesmo, tem ali... Na escola já tinha problema, não? Na escola, eu devia ter 30% da turma, mais ou menos, de mulher. Tinha uns professores mais velhos que faziam umas piadas, assim, o curso de culinária ainda tem vaga, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que isso me instiga. Eu gosto de um desafio, sabe? Quando a pessoa bota um limite aí que eu quero provar que eu dou conta, né? E assim, no ponto de vista de trabalho, eu acho que não é fácil, realmente, ainda mais canteiro de obra, você tocar a obra é um ambiente desconfortável ali. Você tá no calor, sol, obra, poeira, né? É muito desconfortável. Eu lembro que eu saía de casa 6 e pouca da manhã, ficava na obra no estágio, da obra já ia pra faculdade sem banho, poeirada, botina. Você chegava de casa, você tinha que tomar um banho para lavar o cabelo, tá com a tua terra. Exatamente. Mas é muito difícil. O carrapato, então eu pegava todo dia. Carrapato? E aí a mulher que geralmente é mais vaidosa, isso dificulta um pouco, né? Não, vaidade na engenharia, na obra, pode esquecer. Agora, do ponto de vista, assim, de preconceito, com peão, respeito, isso eu não sentia. Eu sinto, e sinto até hoje, ainda mais agora também num cargo de gestão, um cargo político, que também é um ambiente extremamente masculino, né, e machista. Então, assim, eu até hoje sinto como se eu estivesse sendo avaliada, posta à prova. Tem pessoas que chegam querendo coagir, falando num tom que eu sei que se fosse um homem não falaria da mesma forma. Mas eu não me intimido, não, e a gente enfrenta. Como é que é ser, por exemplo... Mas isso é normal, tá? Isso não é nada de... Infelizmente é normal, né? Aconteceu, eu fui trabalhar na ferrovia por 7 anos, e aí tinha um grupo querendo me testar, porque eu vim do Cefet, e eles vieram do Senai, achando que eu sabia de tudo. Se você soubesse colocar, você toca eles tranquilo. Exatamente. O resultado fala por si, né? Tem o fato ainda também que eu sou um pouco jovem, eu aparento ser mais jovem do que sou, então isso tudo vai complementando e hoje, também por ser irmã de quem sou, né? Muita gente atribui, quer desmerecer o trabalho como se eu estivesse lá só pelo vínculo, porque sou irmã do prefeito. E aí você tem que provar 3 coisas. Um monte de coisa. Engenheira, irmã e competente, tem que provar todo dia. Agora me lembrei da Adriana Calcanhoto. Já melhorou muito. Me lembrei da Adriana Calcanhoto que diz: cadê o leão que eu sempre cavalguei, né? Você cavalga o leão todo dia para provar que eu sou boa. Como é que é assim? Escuta bem, Isabela. Eu tenho 73 anos, tenho 50 anos de formado. Aí eu entro na tua sala e sento. Como é que é, assim, essa relação? Você? Eu. Uhum. Do meu tipo de pessoa, como é que é a tua relação com isso? Como é que você se coloca? Você espera, você atropela, você avalia? Qual é a tua... Eu procuro avaliar, eu procuro esperar para ver qual vai ser a postura, porque acho que a grande maioria dos profissionais... O cara, quando entra, tem um impacto. Tem. Você vê logo que o olho do cara cresce. Quem é essa menina, né? Não é assim? O cara pensa na cabeça ele também chega desconfiado, né? Mas conforme a gente vai conversando e ele vai vendo ali o nível, a capacidade técnica, a gente vai se entendendo. A maioria dos profissionais, eu acho que hoje também tem uma visão de cooperar, de ensinar, de trocar ideias, experiências, né? Mas sempre tem um ou outro que chega querendo coagir, querendo dar uma cartada, falar coisas... Não sei se para testar ou se realmente ali...
eu me coloco também sem problema algum, né? Eu tenho até quem me conhece mais no trabalho, assim, fala que fica um pouco surpreso que eu tenho essa cara de ser mais frágil, sensível, mas que eu me coloco com muita força, então isso dá uma embaralhada. Então eu tenho essa fama de ser difícil, de ser muito exigente, mas não acho que seja. Acho que é só porque eu realmente sou Esse respeito criteriosa. homem e mulher tem, você estabelece isso, porque às vezes tem uns que são mais arrojados, outros são mais ousados, outros tem esse tipo de coisa ou não? Não, dessa Não, parte não. não. Dessa parte não. Acho que fica mais na questão da capacidade, assim, de me testar para saber se eu Eu tenho acho que já melhorou domínio. muito. Na época lá da Ateneusa, ela contou muitas Ai, histórias eu não consigo nem imaginar. que foi difícil A para ela. Cristina também, a A Rassá Cristina, também mas botou. assim, isso há 25 anos atrás era mais difícil. Hoje em dia eu acho que não. Mas aí você. Acho que não, mas Quais são, como é que você. Como é que é a primeira vez uma menina. Uma menina, né, vai para a secretaria tão difícil como essa? Como é que você encarou isso? Quer dizer, seu irmão chamou você, aí falou assim: olha, Isabela, eu tenho aqui, você vai ser a minha secretária. Aí o que você falou para ele? Não, não é assim. Mas vamos lá. O irmão chamou pela competência dele. Não, claro, o irmão, nada A melhor. melhor pessoa para saber quem é É o competente irmão é quem dela. está dentro. Você mas conversou ela- com ele? Não, porque eu vejo isso lá no meu filho, que está estudando, e ele está muito preocupado com estágio, com trabalho, e eu falei, não, você vai trabalhar comigo, porque eu sei que você é super competente. E aí, de uma forma ou de outra, eu sou mecânico, ele é já da área civil, mas eu tento trazer para ele uma espécie de fortalecer a parte psicológica dele. Porque não é fácil você entrar numa empresa e todo mundo achar que um estagiário não é Ela, por nada. exemplo, é assim, eu tô imaginando aqui que o irmão dela estava numa campanha eleitoral, ganha a eleição, e aí fala assim: Isabela, você vai ser secretária de Obras, Infraestrutura E e saneamento, isso Saneamento. tudo. Como é que você falou para ele? Falou: não, peraí, vamos com calma. Como é que foi? Não, você que é o desafio, e eu quero desafiar, eu quero trabalhar ali. Como é Não, que foi exatamente assim, não vou, não dá. Porque eu já estava no estado, no INEA, né, nessa época, e me especializando na área ambiental, saneamento, era a menina dos olhos para mim, eu estava gostando muito dessa área. E quando ele se coloca no pleito, ele já era vereador, ele falou, Bela, eu vou ser candidato a prefeito, se eu ganhar, eu quero que você venha trabalhar comigo. Ah, ele já falou com Ele já você? falou. Aí eu falei, poxa, Guto, mas não, me deixa no Será que dá? estado, é complicado, vão falar que eu tô aqui só porque eu sou tua irmã e tudo. Ele falou, Bela, eu preciso de alguém que eu confio. A Areal ainda é um município pequeno, não Ele tinha precisa fazer um trabalho bom. engenheiros, pessoas Ele é engenheiro capacitadas. também, não, Não, né? ele é biólogo. Biólogo. Até essa parte ambiental foi ele que me influenciou, né? Que eu fui indo um pouco para essa área também. E aí, quando ele ganha. Até então a gente meio que combinou que eu seria secretária somente de saneamento. A gente precisava fazer um trabalho robusto no Sim. município, quando a maioria dos municípios pequenos, né, ainda são muito precários nessa área do saneamento. Só que quando ele de fato ganha, ele me chama de novo para conversar. Ele fala: eu vou precisar que você assuma obras, porque é uma pasta muito importante. A Areal ia receber naquele momento o valor retroativo dos royalties, que nunca tinha recebido. E ele falou: a gente vai transformar a cidade num Porque a Areal canteiro. recebe óleo também? Agora recebe, não Deve ser- recebia. eu não sei quanto é, mas deve ser significativo pro tamanho de Areal. Foi. Né? Mas por problemas que a Areal tem, é pequeno. Ele falou: a gente vai precisar investir esse recurso de uma forma muito estratégica. Enfim, a cidade vai se transformar num canteiro de obras e eu preciso de alguém que tenha domínio de obra, de projeto, para poder fazer isso tudo acontecer e que eu confie, né? De olhos fechados, que eu sei que não vai fazer sacanagem, nada de errado e tudo mais. E aí eu falei, caramba, Gutinho, vou voltar para a obra, porque eu não queria muito, não. Eu já tinha tido uma experiência boa, estava feliz mais na área ambiental ali de saneamento. Mas ele insistiu, é irmão, eu falei, então vamos assumir o desafio. E aí fiquei Ele é muito com essa mais velho que pasta. você, não? Ele é 2 anos mais 2 velho do anos. que eu. Mas dois É, garotos. novo né? também. Garota. E tem um cara também de bem novo. E seu pai e sua mãe falaram o que eles tudo? Os nossos pais são separados, né? O Não. pai é um pouco ausente, mas a minha mãe, num primeiro momento, ela não queria que ele entrasse pra política lá Sua mãe atrás. é o quê não com a sua mãe? Sua mãe tem alguma... A minha mãe, ela foi vendedora de motos. De Criou a motos. gente na praça lá vendendo moto e Natura, cosmético, né? A cidade conhece muito, assim, é muito Então, popular. sua mãe é uma pessoa muito conhecida na Muito cidade, conhecida e assim. muito querida, muito popular. É. E aí, Quem é o nome dela? Maria, um Ah, beijo, mãe.
É maravilhosa. E aí o Guto, quando quis ser vereador, ele estava fazendo faculdade também. E aí ele decide, ele foi para Brasília representando o Estado como pela sociedade civil, como delegado na época da construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele foi o delegado mais jovem, voluntário, foi para Brasília, construiu a política. E ele volta de lá meio É encantado que ele tem uma base em cima do meio ambiente. do meio ambiente. Ele estava Mais cursando resíduos sólidos. biologia e aí se envolveu, né, nas conferências e foi. E aí ele já trazia vários projetos para a cidade, de reflorestamento, pagamento por serviços ambientais, tudo que tinha o CAR na época, né? Ele fazia o CAR das propriedades, conseguiu um caminhão para coleta seletiva, implantou a coleta seletiva, Caramba, tudo que isso legal. voluntário, sem se envolver com prefeitura. E aí, quando ele vai para Brasília, ele volta assim muito encantado. Ele falou: mãe, a gente cresce ouvindo que para ser alguém a gente tem que sair de Areal, para estudar, para trabalhar, porque Areal não tem oportunidade. Eu quero transformar isso. Eu quero que os jovens só saiam de Areal se quiser, mas que tenha oportunidade aqui. Eu vou entrar para política, porque eu acho que na política é a forma que eu tenho de fazer isso. E Areal, na época da política, sempre se divide muito. A cidade é pequena, as pessoas levam muito a ferro e fogo, é muito emocional, assim. É uma coisa rural também, bastante. Tem, né? tem. Das famílias que se mantêm ali, né, no poder. E aí a minha mãe falou: Gutinho, a gente não tem histórico político, como é que vai ser isso? Não tem recurso, é impossível. E é muito pesado, não faz isso. Pô, você tá estudando, Já trabalhando. era vereador, né? Não, ele ainda não Não era. era vereador. Aí ele falou: bom. Ele estava estudando Ele estava ainda. estudando, fazendo biologia, mas ele insistiu que queria. E aí, mãe é mãe, né? Ela falou: bom, se é isso mesmo que você quer, então eu vou abraçar, a gente vai fazer a tua campanha e vamos ver no que dá. E ela apoiou, eu apoiei de tabela, a gente ia pra comício, segurava a bandeira, pedia voto. E a gente teve uma surpresa que ele foi o vereador mais votado da história Que do município, bacana. assim, na primeira, né, tacada, sem recurso, só na base da amizade. E ele foi um mandato de vereador e já se colocou no pleito para prefeito muito nesse instinto de que a cidade podia mais, né? Ele já queria. se colocou como prefeito de 4 anos É para 4 quatro anos depois. Ele ficou um mandato de vereador e já veio para prefeito. E também, contra tudo e todos, assim, ele conseguiu se eleger. E a gente está fazendo esse trabalho já, estamos no 5º ano, foi reeleito agora com mais de 80% dos ele foi votos. reeleito Foi já? reeleito, uma votação muito expressiva no estado, né? Mais de 80% de aprovação. E realmente acho que de alguma forma a gente conseguiu transformar um pouco a cidade. E ainda temos mais 3 anos para Ele vai ser consolidar esse candidato a deputado trabalho. federal? Não. Ele vai continuar Vai prefeito. continuar prefeito. Ainda tem Até o muita final. coisa para a gente entregar que a gente começou Ele vai na no primeiro próxima, né? ano. Então, talvez Ele mais diz na que frente. não, ele diz que ele quer sair da política. Eu acho difícil, né? é Eu ruim. acho Tem gente que já entrou difícil. nele já. Já, quando o cara não consegue. Mas, Isabela, sim, eu acho que a sua trajetória é legal. Tá parecendo muito com a Ana Paula Guimarães, né? Lá de Paracambi. E tem uma história tem também uma parecida história com isso. Uma história. de pensar muito no social, de pensar pensar na muito no cidade, município, na pensar cidade. nas pessoas. Isso é legal. É legal. Sim, E a nossa formação não teve isso. não tem. E aí, como é que. Os arquitetos têm. Não. Eu Engenheiro acho não engenheiro é tem. mais Não tem. cartesiano. Eu entreguei uma praça na cidade no final do ano passado. E no discurso eu falei: poxa, é só uma praça, o que eu vou falar, né? Não tava. Porque a gente entregou posto de saúde, várias obras assim mais importantes, digamos assim. Só que era a praça no centrinho, perto da prefeitura, e a gente tinha uma estação de trem abandonada, a gente transformou num cinema. O primeiro cinema da cidade é um cinema escola, é um projeto com a Enio, com a Secretaria de Estado de Cultura. E eu falei: bom, e era na rua que eu morei a vida inteira, né? E eu ia pra faculdade, passava ali 5 anos, ia e voltava, e eu nunca pensei que eu, fazendo engenharia, seria responsável por transformar aquele espaço. E depois de alguns anos, né, ou 10 anos, me vejo formada e entregando um espaço que hoje promove ensino para as crianças da nossa rede pública, estão lá aprendendo a fazer vídeos, filmes, editar, o que também é o Mas você nem futuro está aí. na sua secretaria já, está em outra secretaria. A parte de De cultura, né? Eu fiz a obra, É. entreguei, e aí a parte de educação e cultura Mas agora fez o discurso toca. depois. E aí fiz o discurso e falei um pouco disso, assim, como é que eu nunca pensei que eu poderia ser responsável por uma transformação importante no meu município, a despeito do meu irmão, que sempre pensou, né, e que viu na política a forma de fazer isso. Mas como de alguma forma ele ter me trazido para esse mundo me realiza tanto, porque eu já tive na iniciativa privada e ok, é importante, mas não tem Esse essa viés motivação, público, essa motivação pública. Eu acho que isso não tem preço, É, assim, quando que você pague quando a gente faz E é uma faz. história emocionante. Você Isso faz aí, uma você traz isso de uma forma muito legal, porque você vive ali, né, cresceu ali, É. então você acaba
oferecendo, voltando lá para Retribuir para a cidade retribuindo para a que cidade. criou a gente, Não, né? eu acho que aquele viés do público, que quando você faz uma coisa que você está sendo benefício coletivo, Não tem. você fortalece uma coisa dentro de você impressionante. Né? É, Agora, eu não sei se você notou que na sua vida você está transformando a sua vida. Não sei se você percebeu. Eu ia falar isso agora. Você percebeu que você está fazendo Uma outra trajetória. tá fazendo uma trajetória de vida que passa por representação da engenharia e uma coisa que a gente defende aqui. Passa pela representação da engenharia na política pública, mas também passa pelo poder público, na representação da engenharia e da mulher. A gente defende assim, aqui, que a gente acha que a gente tem pouco dinheiro trabalhando, se envolvendo na política, para poder defender os interesses dos engenheiros. E aí, eu não estou falando do interesse da categoria, porra, não é isso. Eu estou tentando dizer que o engenheiro faz uma produção intelectual nas diversas políticas públicas e precisa ser representado. Precisa ocupar o espaço. A maioria dos engenheiros não querem ser síndico. Aí você fala, não, legal, entendo. Agora, ser político, ser um vereador, ser um deputado estadual, federal, a gente, né, o Marcão fez o levantamento, temos 35 políticos envolvidos em todos os âmbitos que são engenheiros, mas eles não entraram por conta da engenharia, eles entraram por uma outra viés, né? E aí a gente precisa lembrar que aqui o CREA Rio de Janeiro tem 110 mil profissionais registrados. 110 mil é muito voto. 26 mil arquitetos, é muita gente. E 180 mil técnicos. Então, esse nosso grupo é forte, mas ninguém tem o interesse de entrar. E quando entra, se apaixona. Eu queria ver que você está fazendo um papel. Eu não sei, você já está há 4 anos como secretário. Tô no 5º ano agora, terminando o 5º ano. Acho que na próxima vai ter uma vereadora aí. Você deve a 8, ou talvez mais. Olha que trajetória. Vai fechar o trabalho dela. O que é isso? Você queira ou não queira, você está se transformando num técnico político ou um político técnico. Você não acha isso, não? Sim, acho que de alguma forma, sim. E como tudo, né? Eu entrei na engenharia, fui para a vida pública sem traçar isso muito claro, mas a vida vai a vida foi te conduzindo a levando. gente, né? E a Como gente está diz preparado, se prepara e vai. Pega pagodinho. Não, deixa quem diz é bonita e é bonita, o É a vida. A vida é bonita e é bonita. Mas diga, como é que você está se sentindo nessa coisa? Rocha, eu acho que eu não tenho assim muito dom político. Acho que a política, eu vejo pelo meu irmão, ela exige uma habilidade que eu acho que eu não tenho, de engolir sapos, de conseguir, né? Eu realmente acho que talvez até pela formação de engenheiro, o engenheiro geralmente ele é mais cartesiano, mas não sei. Não digo que não. A gente Mas você está vai... gostando. Eu gosto dessa função. Você acha que está desenvolvendo. Mas assim, não é uma função completamente política, né? É um cargo político, mas não é uma função completamente política. Eu acho que, de fato, é muito importante termos engenheiros nesses espaços. Para vocês terem uma ideia, assim, como engenheira e secretária de obras, a gente investiu muito em projetos. Quando eu assumi a secretaria... Quais projetos? Fala os projetos da secretaria. Eu era a única engenheira da prefeitura e não engenheira mulher, a única profissional, não tinha outro engenheiro. Então, defesa civil, meio ambiente, qualquer problema da cidade, eu que estava lá para poder ajudar a resolver. Depois a gente conseguiu chamar uma engenheira que hoje é meu braço direito também, a Camila, concursada. E temos outros profissionais, mas no primeiro ano eu era a única. A gente decidiu investir em projeto para captação de recursos, porque eu tenho um orçamento pequeno na secretaria, cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio ano. Não dá para fazer quase nada em termos de investimento numa cidade. E para vocês terem ideia, em 4 anos a gente captou mais de 70 milhões em recursos públicos, em obras estaduais, federais, que é aí o orçamento de mais de 30 anos da minha secretaria. Então, a cidade que tem 30 anos, a gente está desenvolvendo... É um canteiro de obras mesmo, como disse seu irmão. Em 3, fora as obras privadas, que isso tudo e gera... as empresas privadas, elas estão contribuindo, estão ajudando? Muito. As empresas que chegam, né, geralmente parceiras, falam, o que vocês querem, como é que a gente pode ajudar o município? Ajudam muito com projetos também. A gente agora vai licitar a Vila Olímpica, que é a maior obra da história da cidade. O projeto arquitetônico todinho foi doado por uma construtora que estava
estava Legal. chegando na cidade e que nos Qual é a permitiu construtora? captar, chama Proar, que é de Proarc. Petrópolis. E nos permitiu captar 12 milhões na Lei de Incentivo ao Esporte, parceria com a Enel, Pô, a muito gente agora vai bacana. fazer a obra. Então, assim, E que tipo de empresa está entrando lá? muitas construtoras, Ah. né, incorporadoras, as maiores aqui do Rio, arquitetos renomados estão na cidade. Hoje a gente está licenciando lá simultaneamente 10 empreendimentos, condomínios vitivinícolas temáticos. Para vocês terem uma ideia, em 30 anos a gente tinha 2 condomínios licenciados na cidade, então, fora os que a gente já licenciou nesses 4 anos, tem muitas construtoras fazendo esses empreendimentos. A gente está fazendo o plano diretor da cidade, apesar de não ter obrigação legal, porque só temos 12 mil habitantes, mas a gente quer já ordenar o município, né? Não adianta a É gente. agora. É agora. Então a gente já está se Porque preocupando depois com que, isso. que ele tiver com muita gente, a Consolidado, população você não aumentar. arruma mais, né? Crescer desordenado. E a gente E o gabarito lá dos prédios lá? A gente ainda Quantos não andares? definiu. Não? Vai definir no plano diretor. Tá sendo estudado agora E a no plano diretor. como é que você está essa parte de meio ambiente? Você é colocado. Como é que você administra? Que não é contigo. Não o é meio ambiente. comigo. A gente Mas tem você uma tá na parte de secretaria. saneamento. É Como é que comigo. está o esgoto e a água lá? Como é que você tem feito? Então, hoje é Até uma. porque o núcleo da cidade é pequeno. É Então, pequeno. o pessoal é mais do interior, do rural. Hoje a gente tem uma secretaria operacional que cuida dessa parte de abastecimento de água, né? A gente ainda não tem tratamento de esgoto, que é um drama para o município e requer um investimento muito pesado. A gente está trabalhando em projetos para captar recursos para poder executar essa rede, né, e a estação. E a parte de água, então, fica o operacional com esse secretário e eu cuido dos novos investimentos. Então, um bairro novo precisa fazer rede, a gente faz o projeto e executa, contrata empresas para executar as obras. E a parte de meio ambiente também tem uma outra secretária, a gente, são matérias muito transversais, a bem. gente troca muito, né? Mas tem uma secretária responsável pela parte ambiental. Mas aí nos licenciamentos desses empreendimentos também a E gente como é que sempre tem os olha empreendimentos lá? junto. Muito empreendimento. Muito. Você falou que tem mais de Hoje, só na região de Areal, a gente tem mais de 15 vinícolas. 15 vinícolas. Começamos com 2, quando a gente assumiu o governo, tinham 2, começando a plantar uva, a gente nem um sabia amigo meu ainda. que tem, o Carlos Alberto Muniz, que tem uma vinícola lá. Conhece ele, não? Não, Não, ele diz que tem uma Carlos- vinícola. Carlos Alberto Muniz. Foi vice-prefeito do Rio de Janeiro. mas é em Areal? Porque É em Areal. na Serra do Rio a gente já chega a 40 projetos, né? é. Na Serra toda, foi se expandindo para Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes. O Cláudio Dutra também está Cláudio Dutra tá também com tem. Diz uma que empatia. tem uma empatia. Eu ainda não conhecia. Então, essa história cresceu muito, né? E a gente também está implantando um condomínio industrial na cidade. A gente desapropriou uma área nas margens da 040. A gente já está com a carta de intenção com os terrenos já concedidos para 8 empresas. Então, a gente está diversificando também os investimentos na cidade, Sim. né? No turismo, porque esses condomínios, eles são turísticos também, né? A gente tem a parte que vai captar comercial, recurso. com hotelaria, restaurantes. Já tem alguns em funcionamento que explodiram na internet. Hoje a gente já lota hotelaria de Itaipava, por exemplo, que a gente nunca pensou que aconteceria, né? As pessoas ficam em Itaipava para visitar as vinícolas de Areal. E a gente O vinho é bom, né? É bom. Eu sou suspeita para falar, deixar o convite. Depois a gente vai entrevistar um amigo aí que toma vinho lá de Itati. Aí você Itaipava, pergunta para Itaipava. Até o ele. Felipe Pergunta pra Brasil ele. falou sobre isso. Falou, né? o Felipe falou. Felipe falou O que Felipe tem- é um grande amigo É, nosso também- também. o Felipe falou que tem, que eu estava questionando ele, essa coisa da pouca visibilidade que tem a agricultura no Rio de Janeiro. Sim. E ele estava me dizendo que eu estava totalmente enganado. Ele deu uma aula. que eu Ele não deu uma sabia. aula dizendo. Isso não é falado, a gente não. É muito tá recente, acompanhando. né? Tem cerca de 5 anos que começaram esses projetos e eram só 2 no início. A partir ali de 2 anos, mais ou menos, que deu esse boom. Mas você vê, são vinhos jovens ainda, né? Com 3 anos. E é uma técnica muito nova que permitiu o plantio das uvas aqui, uvas de qualidade para fazer vinho. É. Que é a técnica da dupla poda que eu acredito que ele deve ter explicado, Ele né? Que se explicou, retarda o é. processo da planta e você consegue ter vinhos muito Olha onde é que você bons. está indo. Você daqui a pouco você tem vinícola lá? Não, Não, Lá não, tem. ainda não. Vamos, quem sabe também, né? É, mas tem que comprar primeiro fazenda, uma terra, né?
lá. O que não falta é terra em Areal. Agora tá valorizado, ficou um pouco valorizado. mais difícil. E aquela fazenda bem posta, que ficou muito... A fazenda bem posta é da família Guinle, Isso. por muitos anos foi da Foi família, da família Guinle. Guinle. E depois ela foi loteada, foi Ela partilhada. foi degradando, né? Ficou abandonada. Ela não tá localizada em Areal, ela tá em Bem tá Posta. meio Areal, meio Três Rios. né? Já é oficialmente Três Rios, mas o acesso principal é por Areal. Então, assim, muitos desses viticultores, eles brincam que eles estão na região da Grande Areal. Areal tá levando esse protagonismo, uma coisa que a gente nunca E imaginou. aquela casa dos Guinle que tinha lá, que virou um hotel... Aí agora eles estão reformando essa fazenda virar hotel de novo. para virar hotel de novo. Eles vão reabrir com hotelaria, restaurante, já plantaram as videiras também, vão fazer vinho, já tem o rótulo do vinho. Já tinha uma... negócio de Tinha um laticínio. laticínio. O laticínio foi a última Que era um coisa laticínio que bem posta. fechou. Era muito bom. Muito bom, Doce eu de passei lá leite, várias vezes. coalhada, Né? fechou. O laticínio fechou. Eu não sei agora se eles têm pretensão de reabrir, porque realmente era Vocês devem ter uma fantástico. relação muito boa com o Três Rios Com para poder... todos. Porque aquilo ali inclusive cobrava pedágio ali da... Sim. Da cobra, A fazenda pedágio ainda da estrada. cobra. É porque a estrada é particular. Particular, a estrada. Essa É uma estrada que liga. um dos pedágios mais antigos do Brasil, né? É. O pedágio da... Ainda cobra, mas é um valor, É um valor irrisório. simbólico, assim. Simbólico. E todos esses produtores, porque chegou num ponto que Areal não tinha mais terra. Areal é a menor cidade da região, né, territorialmente falando, e de população também. Então chegou num ponto que todo mundo queria plantar uva em Areal, mas não tinha mais espaço. E aí a gente começou, o prefeito, né, a gente brinca que ele é o melhor corretor da cidade, guia turístico e despachante. Ele bota o empresário ali do lado e vai resolvendo tudo que precisar. Apresenta tudo que é necessário. Abrindo as portas, Tinha porque é um- importante Eu te desenvolver falei a até região. que tinha Se eu quiser comprar lá umas terras lá, fazenda lá, eu ligo pra ele. Liga ó, pra Gutinho, ele, eu ele quero vai- comprar. Ele tem uma listagem lá das ele terras que vai estão dizer- E disponíveis. aí ele vai falar, e vamos Qual é a fazer... metragem que você quer? E ele vai falar assim, vamos fazer uma vinícola, plantar uva, vai te tinha apresentar Não, mas isso é tudo. legal. Lá em cima tinha um café. Uma fábrica, como é que chama? Eu acho que já era em Petrópolis, não é? Não. Entre Três Rios e Areal. Na estrada de Bem Posta. Aí eu já Pra não cima, sei. assim, tem. E tinha também um abatedouro. O abatedouro mas acho já que era pra ainda Três tem. Rios, já era Acho pra que Três ainda Rios. tem. Ainda tem um abatedouro. Eu acho. Mas isso não tá em Não, aí Areal, já não. é Bem Posta, já é Três Rios. Mas quais são os grandes projetos? Você deve ter um projeto lá. Qual é o grande Temos. projeto? Hoje é o nosso hospital. A gente pretende, né, se Deus quiser conseguir entregar. A gente está relicitando agora. Infelizmente, a empresa que ganhou a primeira Já licitação existia, você já está reformando? existia. E é interessante porque ele foi um hospital construído pelos munícipes, os moradores, antes de Areal ser cidade, né? A população se uniu, cotizou ali, E a gente não falou rateou. que Areal era Distrito de Três distrito de Três Rios. Rios. Foi emancipado em 1992, no ano que eu nasci, inclusive, tem essa coincidência E aí vocês estão histórica. reformando o E hospital. nós estamos reformando um hospital de 3 andares. Ele é um hospital que está em funcionamento. A gente está fazendo a reforma com o hospital em funcionamento. Estava muito precário, porque ele foi construído na década de 60 e nunca passou por nenhuma reforma estrutural. Então, assim, o layout não atendia às normas sanitárias, elétrica, tudo muito precário mesmo. A gente fez um projeto, conseguimos captar 10 milhões no governo do estado para fazer a reforma. Até então era a maior obra, agora a gente quebrou o nosso próprio recorde com a Vila Olímpica, mas infelizmente a empresa que ganhou, ela abandonou a obra, ela não teve capacidade de tocar. E a gente fez todo um processo, é tudo muito moroso, muito burocrático. Acho que esse é o maior serviço drama público do é um serviço problema, mas é isso. público, né? É porque tem lei, você sabia, as leis precisam ser... E esse trabalho cumprir, interno, ele né? não aparece, então é muito dramático para o gestor, porque por mais que a gente tente mostrar, mas é uma chatice danada, é burocracia em cima de burocracia, né? E as pessoas, elas querem o resultado, e que é o que a gente quer também, né? Então, se Deus quiser, a gente agora está estruturando o processo para fazer uma nova licitação, para entregar o hospital. A gente já teve grandes entregas, a gente entregou 153 casas populares para as vítimas da tragédia de 2011, que esperaram mais de uma década e a gente conseguiu entregar de Eu nem lembro 2011. mais dessa... Aquela tragédia da região serrana. Essa Então, região serrana, de essa Petrópolis. mesmo, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, atingiu Areal porque os rios, eles cortam a cidade bem no centro. A gente recebe água de E pouco- Petrópolis e pouco é de... falado. pouco foi É o Rio falado. Preto? É o Rio O Preto? Rio Preto e o Piabanha. Piabanha. A gente recebe as O águas... Preto é afluente do Piabanha. O Preto, eles se encontram, Se na encontram. verdade, e depois, mais à frente, eles vão encontrar o Paraíba do Paraíba Sul, do em Sul, lá Três em Três Rios. Rios.
E eles cortam a cidade, o centro da E cidade. resolveu isso? A gente conseguiu. Em 2023, se eu não me engano, no primeiro mandato nós entregamos Até 153 porque casas. Areal, o seu de Areal é um vale, né? É, um vale. ele é cortado Encheu- pelos 2 rios. Mas Não, isso não pode vai. acontecer de novo, né? Pode, Com certeza. infelizmente. E Friburgo, Petrópolis acontece Petrópolis. todo dia, né? Toda hora. Até Foi mesmo uma- agora parece que Petrópolis está tendo uma revolução nesse sentido para ver se diminui os impactos dessas. Em 2021, climáticos. Petrópolis Cláudio Amaral que veio sofreu. aqui, depois você assiste ele falando. Ele fala de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. São os três. Sim. Pensou em risco, pensa nos três. É porque a E vocês topografia sofreram- desses 3... Areal tava sol no dia. Eu me lembro, foi em janeiro de 2011, tava sol, não caiu uma gota de chuva. Só que a gente sofreu recebendo as águas das outras cidades. Nossa. E foi muita água, né? Um volume absurdo. E em várias cidades. Porque quando é num lugar ou no outro, os rios comportam bem a calha da vazão. Até 2021, que Petrópolis também sofreu uma chuva muito forte que acabou com o centro. Tiveram diversas vítimas, carros ficaram Sim. pendurados em árvore. A gente foi para Petrópolis ajudar na porque reconstrução. Petrópolis é um A gente exemplo. também E foi Areal também. não teve enchente. Petrópolis A gente foi como pessoa física, né? Petrópolis é Tinha um um evento. comboio de jipeiros, a gente pediu, aí legal. nós subimos para Pra ajudar. levar mantimento e tal, essas coisas. Petrópolis é um exemplo ruim de urbanização de cidade. É. um exemplo ruim. Petrópolis não é um exemplo E tem uma bom. topografia muito complicada, né? É tudo muito inclinado. A gente em Areal já melhora um pouco, a gente já começa a ter morros mais suaves. Mas a gente tem esse drama aí que a cidade é Você tem cortada muita por unidade 2 de rios. conservação lá? Tem algumas, né? Em Areal temos APAs, 3 Do APAs município? do município. Só do município. Já a gente feito não por você tem. na sua gestão? Ou você, Não, na nossa você gestão criou? a gente fez as unidades de proteção integral. A gente criou um monumento natural, que é o maior maciço florestal para proteger, chama Pico do Cambote. Não conheço. É muito bonito, é uma beleza cênica importante. A gente criou esse maior e a gente estruturou 2 parques municipais, que já era um projeto do prefeito por ser biólogo, né, como vereador. Quando a gente assume um desses parques, ele conta a história do Brasil. A União Indústria passava lá, a primeira estrada, lá, né? né? Tá Passa lá, lá até passa lá até hoje. E a gestão anterior, infelizmente, tinha transformado num lixão. Jogava em entulho. Aí essa que eu ia perguntar, que será que o seu irmão prefeito é uma pessoa que se dedicou parcialmente a essa questão de lixo urbano? Como é que ele está com lixo urbano lá no município? A gente destina... Que não é da sua área, Não né? é da Não tá minha no serviço área, né? A público. gente destina para o aterro sanitário, se eu não me engano... De Petrópolis. Não, o de Três Petrópolis Rios. não recebe mais. Fugiu o nome da cidade, mas vai certinho pro aterro. E a gente tem uma coleta seletiva que é referência, que foi implementada por ele ainda voluntário, né, com o caminhão da coleta seletiva. Tem a cooperativa, funciona muito bem e a população adere. A gente, inclusive, agora está com um projeto para fazer a reforma do galpão deles. Estamos tentando captar recurso, né, para No poder galpão do executar pessoal da da cooperativa. cooperativa. É. Porque a gente focou nisso, fazer projetos para captar recurso, né? Você acha que o seu irmão, então, agora a gestão muito boa, foi eleito com 80%, né? Mais Você de acha que você 80%. cooperou nessa gestão dele? Eu acredito que sim. A gente, com esses projetos, né, entregamos praças, postos de saúde. Isabel, assim, E ainda o que que temos eu muita penso? coisa. Eu sou uma pessoa, eu tenho 73 anos de idade. Eu acho assim, você sabe que eu vivo no meio de engenheiro, conversando o tempo todo com engenheiro. E a gente conversa, ontem eu estava conversando, amanhã, não sei o que, conversando. E você dorme conversando. Não, converso muito, os caras são muito bons e você aprende com eles. Sim. Aprende com eles, né? Eu tenho que dizer que isso é uma experiência sem vulgar. Me diz uma coisa, como é que é essa coisa da Areal e você, engenheira, você conseguiu passar isso para... Você consegue nas escolas falar que você é engenheira, que você é muito jovem, que você tem uma expectativa... Mais por incentivo, né? Mais com incentivo, você acha... Você sabe que o pessoal não quer estudar engenharia, né? É difícil uma mesmo, dificuldade, né? é difícil a gente mesmo. sabe que E às vezes toma o tempo o dia É. todo da pessoa, dependendo do grau de envolvimento. Sim. Como é que você acha? Você acha que Areal... Como é que está a questão educacional em Areal, por exemplo? Você acha que é boa a parte educacional? Que vai dar muito... Você acha que vai aparecer engenheiros em Areal? Olha, eu não tô tão por dentro dessa parte educacional da cidade, né?
porque eu acabo ficando muito focada ali, toma muito tempo esses projetos, essas obras. A gente sabe que os índices de educação, a gente tem boas escolas, a gente tem uma escola cívico-militar que ajuda muito nessa questão da disciplina para os alunos. Não tem vaga, cada ano todo mundo quer matricular seus filhos, a gente retomou o desfile cívico da cidade, é a coisa mais linda, todo mundo fica esperando ansiosamente pelo desfile do cívico-militar, todo mundo alinhado, é muito bonito. E a gente tem projetos também complementares, como escolas criativas, essa parceria com a Enel, para os alunos aprenderem a editar vídeos, né, de cinema. Temos aulas de música, colocamos a orquestra na cidade. A gente acredita numa educação que perpasse por todas Sim. essas áreas. Agora, do ponto de vista Ainda assim, ser o pessoal das de exatas, eu realmente, a gente não tem nenhum projeto específico sobre isso. E é uma dor, assim, minha. Eu queria ter mais tempo para poder tentar motivar, né, os alunos e as meninas, principalmente, a estudarem e fazerem engenharia, porque eu acho que é a forma que a gente tem de contribuir com um mundo melhor, de deixar nossa marca, de fazer projetos impactantes que mudam a vida de outras pessoas, não só a nossa, né? Você sabe que eu acho que o engenheiro é o cara que tem que estar preocupado, porque, na verdade, quando ele faz a intervenção, qualquer intervenção que você faz, você está mudando a vida das pessoas. Sim. E aí você sabe que aqui a gente discute muito uma coisa que você não teve na escola de engenharia, eu não tive, ninguém teve. Eu acho que todo engenheiro tinha que ter uma aula, tem que ter lá uma matéria, uma disciplina de sociologia. Eu acho que todo engenheiro tinha que ter uma disciplina de meio ambiente. Todo engenheiro. Qualquer Eu só fui engenheiro. ter isso no mestrado. Qualquer engenharia. Tinha Na que minha ter- graduação na eu tive graduação de meio tinha- ambiente. Teve. De meio ambiente eu tive. Eu acho que no básico deveria ter questão de sociologia, porque o engenheiro, eu estava vendo ontem, sabe que eu estava lá no congresso brasileiro dos engenheiros civis, e quem estava fazendo a palestra era o professor Carlos Henrique, que é um cara da Ponte de Niterói. Da Ponte de Niterói. Ele é um empolgado da Ponte de Niterói, está com acho, quase uns 80 e poucos anos, empolgado da Ponte de Niterói. E ele se empolga de tal maneira que envolve você naquela situação. Então é isso, eu acho que é isso. O engenheiro tem que ser na parte de sociologia e precisa da outra coisa que também o engenheiro precisa, que era a coisa do português. Porque na minha época de garoto, quando a gente fazia engenharia, Melhorou muito. melhorou. O meu português? Não, nosso. O nosso português da engenharia. Nós tem que nós saber éramos escrever. treinados, os caras. Porque antigamente, eu não- assim, não precisa não tinha- Era escrever, não. conta, né? Era Não só precisa conta. escrever, não, porque escrever é coisa, precisa calcular, precisa saber. Hoje, por exemplo, você tem a área de perícia, que apresentaram lá, um pessoal de perícia, que hoje a perícia é uma coisa, uma das coisas mais importantes Tem que que tem. saber fazer Você um fazer laudo, um né? laudo de Relatório. perícia para o juiz poder decidir a Sim. favor ou contra. O que você acha? É, Mas eu faço projetos. laudo já há 27 anos, né? Para várias comarcas aqui do estado. E no início eu tive uma certa dificuldade de entender como é que eu vou escrever para um juiz, para um advogado, para um síndico, para uma pessoa leiga. Leiga. E isso a faculdade ela não Não ensina. ensina. Então você sofre naquele início, começa a entender que não era o português da faculdade que vai te subir, e Tem aí que você buscar outras começa a buscar fontes, outras né? Você fontes. tem essa questão da sociologia, de entendimento da população, essa questão do viés público, Sim. entendeu? Essa questão do meio ambiente. Até que você trabalhou no INEA, né? Sim. Sociologia na graduação não tive, meio ambiente tive, mas eu acho que essa parte ainda fica muito por conta do meu irmão. Eu acho que ele tem essa capacidade maior de observar as necessidades da cidade, de pensar, e eu fico mais ali na prática, na execução. Acho que a gente se complementa muito bem nesse sentido, mas acho que é importante a gente buscar sempre essa escuta ativa, porque também não adianta eu querer fazer uma política pública de forma impositiva, né, do meu gabinete, achando que aquilo ali é o necessário. A gente tem que saber ouvir a demanda da população para entregar um resultado adequado àquela realidade que de fato vai atender as expectativas, as necessidades, né? Porque às vezes acontece muito também do cara tá lá, dá uma canetada, faz um projeto da cabeça dele e depois na prática aquilo não vai ser Funciona. utilizado, né? Então a gente tem Me diga esse uma cuidado. coisa, como é que você faz? Porque a gente teve uma vez em Porciúncula e tinha uns meninos, engenheiros, meninos igual você. Meus netos aí, assim. E eu ficava empolgado que tinha um engenheiro que ele tinha uma atividade que era captar recurso nacional. Ele tinha uma atividade que era captar recurso
no governo federal, que há dinheiro, e às vezes as prefeituras não têm gente qualificada para poder buscar esse dinheiro. E às vezes a formulação do próprio projeto. E não é nem o projeto, não é o projeto executivo, é um projeto básico mesmo, para poder captar o recurso. Como é que faz, Nereal? Você tem gente ou é você que assume tudo isso? Hoje tem a Camila, que trabalha comigo, né? Durante É engenheira também, É engenheira também. Civil também? Civil também. Durante 2 anos a gente conseguiu contratar uma empresa que dava um suporte, sobretudo nos projetos de arquitetura. Fazia ali o projeto básico, mas a parte de orçamento, memória de cálculo, memorial descritivo, fica comigo, com a Camila. E essa parte escrita mesmo, né? Que às vezes você tem que fazer uma justificativa técnica para o projeto, e aí você tem que escrever. Porque você disse que captou no governo federal 70 milhões. Isso. Como é que foi a captação disso? Tudo assim, fazendo projeto, virando noite. O hospital, que foi o primeiro, foi sozinha. Primeiro ano de governo, Você não vai tinha a Brasília outra engenheira. defender ou é seu irmão? Aí é o prefeito. Essa parte carismática, ele faz melhor. Eu preparo tudo, as peças técnicas, as justificativas, os textos, tudo deixo bonitinho e ele vai lá captar. Seu irmão, tô com vontade de conhecer. Deve ser um Fica o cara bem... Eu sou suspeita para falar, né? Sou irmã, mas já deixo aqui o convite para vocês visitarem a cidade, conhecerem as vinícolas e conhecerem o irmão. A gente combina para ele ser o Essa vinícola já estão gerando vinho? Já tem vinho gerado? Já. A gente tem a vinícola do Borgo, da família Eloy, que é a que está mais famosa na internet, que foi a primeira a abrir suas portas, é num topo de morro, é uma réplica de uma vila italiana, toda em pedras, tem um pôr do sol lindo, e tem vinhos premiados até em concursos internacionais e concurso às cegas, né? Que eu acredito muito em concurso às cegas, aí ninguém sabe. Você planta e depois de, acho que de 2 anos, né? Isso, já é possível com essa técnica da festa dupla do vinho poda. lá? Não teve ainda nenhuma. Não, a gente está organizando para fazer. Você gosta de vinho, não, né? A primeira festa da cidade. Então, pra gente fazer, você vai convidar a gente para fazer uma festa do vinho lá? Combinado. Bom, vinho da região. Vinho da região. Só vale beber vinho da região. Olha, faltam 3 minutos, né? Isso tudo? Ou só isso? Não, só isso. Passa rápido, eu falei que já tem uma hora? Já passou, infelizmente. Você sabe que a gente ele queria deixar 2 horas, 3 horas, mas esses papos vai fluindo. Né? Porque a gente não escreveu nada, não disse como é que era. Nós mal nos conhecemos. Eu conversei com você umas 2 ou 3 vezes e acho que praticamente conheço sua vida toda. Sim. Pelo menos a profissional. Né? Não, mas foi brilhante. Eu acho assim, foi uma aula. Você vem ao Rio sempre? Sempre, praticamente toda semana, porque a gente tem muitos projetos aqui com o Estado, né? No Estado. Mas aonde? Na área de em todas as áreas. A gente tem a Secretaria de Esporte, Secretaria das Cidades. Agora eles fizeram uma licitação para pavimentar 2 estradas rurais pra gente, pavimentação, drenagem, contenção. Projeto nosso nessa história de captação de recursos. Cara, parabéns, viu? Então a gente está aqui sempre. Eu tô feliz hoje aqui de porque eu tô feliz com o Teneuso, que o Teneuso falou, falando assim, olha, leva Isabela lá, que Isabela é uma profissional de mão cheia e que você vai gostar. É verdade. Mas tudo que vem na Teneuso Teneuso é uma querida, né? Uma querida. Ô, Isabela, agradeço a oportunidade. Foi tão rápido isso? 1 hora mesmo? A gente porque aqui tem uma discussão entre nós que se passa de 1 hora, porque senão o pessoal não vê. E de fato ontem eu falei para ele sabe que 1h10 de vídeo é coisa. Você vê o seu, você não vê dos outros. Fica porque é um tempo muito grande. Aí a gente faz alguns cortes, os principais, para poder motivar. Ontem eu estava conversando com a engenheira durante umas 2 ou 3 horas. E ela me falou uma coisa, fala assim, eu vejo o vídeo a partir dos shorts ou dos cortes. O corte me leva para o vídeo. Eu vejo, se me interessa, me leva para o vídeo. Entendeu? E claro que o vídeo é longo. A pessoa não assiste 1 hora, senta lá e vai assistir 1h10 de Isabela. Não vai assistir. Mas ela me disse o seguinte, se é mulher, eu vou assistir. E aí tem a Carla. O corporativismo, né? O corporativismo. Se é mulher, eu vou assistir. Para valorizar e dar o like e inscrever no canal, porque tá bom. Fala. Porque tem vídeos, né, que eu repito, fico vendo, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói. Para mim foi muito bom. A do Cláudio Amaral, que ele fala sobre Petrópolis, Nova Friburgo. Eu vou assistir, esse é geólogo ele. Eu acho assim, legal, muito interessante. Da Ana Paula Guimarães é demais. Você sabe que até eu chorei da Ana Paula Guimarães. Ela foi contando a história dela e esse envolvimento que você também propôs, quer dizer, a partir da minha vivência na cidade, de eu transitar na cidade e de eu olhar as coisas, aí eu comecei, quando eu tive poder, eu comecei
a fazer, tentar transformar aquilo para uma coisa melhor. Quem Você já é não acha? agrônoma, ela, então ela pensou mais na cidade dela, de levar comida, evitar fome, Fome. naquele. Pô, Não, então a isso escola é- também, ela fez na a escola, escola. é. né? na escola. Aí Bom, isso não tem preço, tem preço. assim. Você vai entregar 150 casas, 153 famílias esperando uma década para ter sua casa de Todo mundo novo, é leal. depois de uma enchente. Então é muito Bom, emocionante. Não, Considerações finais, não, mas, olhando. E Areal fica pressionado, porque fica Petrópolis de um lado, Três Rios de É. outro, que são municípios com mais, Não tem com como mais mudar pegada. isso. A gente tem que Mais trabalhar pegada. isso. Considerações finais para aquele aluno que está pensando em fazer engenharia, ou ser político, ou o que for. É da sua experiência, Da né? sua experiência. Direta, né? Experiência. Bom, se eu posso deixar uma frase para tentar motivar, e o meu exemplo também, né, se de alguma forma inspirar, eu fico muito feliz. Eu queria terminar com uma citação de Fernando Pessoa, trazer Boa. um poeta, que diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, dizer que a gente tenha sempre a humildade, que a gente não é nada, mas ao mesmo tempo que a gente tenha sempre todos os sonhos do mundo, porque é através dos sonhos, quando o nosso olho brilha, que a gente é capaz de mudar Mudar o a mundo, viração. né? A gente pode mudar a nossa cidade, a gente pode mudar a nossa Isso aí. realidade, e assim a gente muda o mundo. Então, acredito que é através da engenharia e que outros É um venham para Fechamos nos... no ápice. Papo de engenharia cultural. Fechamos com o Fernando Pessoa. Obrigado, Isabela. Obrigada. Um abraço, valeu. Obrigada, Barata. Obrigado.